Estamos nesse programa de estudos bíblicos de quinta-feira, usando como roteiro para os nossos estudos da Bíblia a Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos sabem que a Confissão de Fé organiza o conteúdo bíblico de maneira tópica. Então, isso facilita o estudo da Bíblia. Nós estamos já no capítulo de número 14. Olha só quanto nós já caminhamos, não é? Estamos no 14º capítulo. E qual é o tópico da teologia que o 14º capítulo trata? De qual tópico, de qual assunto? Da fé salvadora. Então, nós começamos na última quinta-feira a analisar o modo como a confissão de fé articula o assunto fé salvadora com base no que a Bíblia ensina. Esse é o primeiro parágrafo, nós já analisamos todo este parágrafo. Só para refrescar a sua memória, eu vou ler novamente esse parágrafo. A graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito Santo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Resumidamente, nós aprendemos que a fé é uma dádiva, é chamado de a graça da fé, portanto, não é uma conquista cognitiva, mas é um dom de Deus. Nós aprendemos que a fé da qual trata esse tópico é a fé que salva, é a fé salvadora, mas nós vimos em que sentido ela salva. Ela não é a causa eficiente da salvação, mas é a causa instrumental da salvação, é o meio, já vimos isso. E nós vimos também que é o Espírito Santo que gera fé nos corações, que ele gera fé por meio do ministério da palavra, e vimos também que pelo ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, a nossa fé é aumentada e fortalecida. Resuminho rápido daquilo que vimos até aqui. Mas por que eu ainda repeti esse parágrafo primeiro? Porque eu quero chamar a sua atenção para um detalhe para o qual eu não chamei. Então, eu quero que você observe ali o termo ordinariamente. Como é que o Espírito Santo gera fé no coração? Os nossos irmãos respondem: ordinariamente, ele gera fé pelo ministério da palavra. Ordinariamente, comumente, o Espírito Santo gera fé por meio da palavra. Mas ele pode extraordinariamente, ordinariamente é por meio da palavra, mas ele pode extraordinariamente gerar fé salvadora no coração de pessoas com incapacidade ou déficit cognitivo. Ordinariamente, o Espírito Santo usa a palavra. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Então, é por meio da palavra que o Espírito Santo gera fé. Mas a nossa tradição, a tradição reformada, entende que esse é o meio ordinário. Normalmente é assim que o Espírito Santo opera. Mas a gente acredita que o Espírito Santo opera como, quando ele bem quiser. Ele pode, de maneira extraordinária, gerar fé
mesmo no coração de pessoas que têm algum déficit, têm alguma incapacidade de ouvir, entender e crer. Por exemplo, uma criança que morre na infância sem ter ainda condições cognitivas, racionais, de ouvir, entender e crer. Pense num natimorto, uma criança que morreu ainda no ventre materno. Nós cremos que, sendo eleitas, essas crianças, de maneira extraordinária, são alcançadas pela graça salvadora. E mesmo pessoas que na idade adulta, por alguma razão, têm incapacidade ou déficit cognitivo, Deus pode, de maneira extraordinária, gerar fé no coração dessa pessoa para a salvação. Ela ama a Cristo, do jeito dela, ela conhece a Cristo, Cristo se revela a ela de maneira salvadora, a despeito da sua incapacidade cognitiva. Então, a nossa tradição crê assim. Por isso é que eles colocaram ali, ordinariamente, o Espírito Santo gera fé pela palavra, mas o Espírito opera como, onde ele quiser, ele é soberano e extraordinariamente ele pode gerar fé, mesmo de outras maneiras. Ele pode levar uma pessoa ao conhecimento salvador por outros meios. Pastor, isso tem base na Escritura? Eu creio que sim. Por exemplo, a Bíblia fala de uma certa certeza que o Senhor nos comunica, que acontece de uma maneira, é uma certeza, eu diria, pré-teórica. Antes mesmo de você elaborar racionalmente, cognitivamente, Deus lhe dá essa certeza. Não por meio de argumentos. Claro, Deus argumenta conosco. Mas a Bíblia fala de uma comunicação direta do Espírito de Deus com o nosso espírito. Por exemplo, Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dando-nos a certeza de que somos filhos de Deus. Isso é uma comunicação direta. O Espírito de Deus me faz saber que eu sou filho dele de uma maneira pré-teórica. É claro, você tem teoria a respeito, você lê a Bíblia, Deus fala na Bíblia que você é adotado em Cristo, aqueles que estão em Cristo são filhos dele e tal. Mas a convicção de que isso é real a meu respeito, Deus me dá comunicando com o meu espírito por meio do Espírito dele. Nossa tradição entende também que é dessa maneira que nós temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. De onde vem a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus para você? Por que a Bíblia para você é autoridade? É o testemunho interno do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou os escritores da Bíblia dá a você, no seu coração, a certeza de que ela é a palavra de Deus. É claro que você pode ter argumentos racionais em favor da autoria de Deus na Bíblia, da sua autoridade,
da sua divindade, a Bíblia é um livro divino. Você tem esses argumentos, mas não é por causa desses argumentos que você crê na Bíblia. Você só crê porque o Espírito Santo convenceu você lá no coração. Esses argumentos funcionam a posteriori e não a priori. Eles funcionam depois que você creu. Aí você elabora e diz: ah, faz sentido. Realmente faz sentido. Mas não é por causa desses argumentos que você admite que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois não, Jurandir? Aham. Isso. Então, o ponto é esse. esse Deus, o Espírito Santo, gera a fé salvadora de maneira ordinária por meio da palavra. De maneira extraordinária, ele pode gerar de outros jeitos. Então, era só esse ponto que eu não tinha salientado na semana passada e eu resolvi salientar. Então, vamos agora para o parágrafo 2, não é? Parágrafo 2 do capítulo 14 da fé salvadora diz o seguinte: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus que está para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Então vamos comentar esse segundo parágrafo. Chamo então a sua atenção para o seguinte: o parágrafo anterior nos ensinou como é e quem é que produz fé, não é? Vimos quem produz fé é o Espírito Santo. Como? Por meio da palavra ordinariamente. Então, o parágrafo anterior tratou de quem produz a fé e como. Agora, este parágrafo, ele trata do exercício da fé salvadora. Como é que, o que é que a fé faz em nós? Então, é isso que vamos ver agora. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Então, o primeiro ponto de referência da fé salvadora é a Escritura, é a Bíblia. O justo vive pela fé em que? Fé na palavra de Deus. Então, a fé salvadora leva a pessoa a acreditar ser verdade tudo o que a Escritura diz. E tal pessoa acredita na Escritura
por causa da autoridade de Deus falando nela. Então, qual é a primeira coisa que a fé salvadora faz na vida de uma pessoa? Faz ela receber a Escritura como palavra de Deus. Faz ela admitir que a Escritura é autoritativa. Então, a fé salvadora leva a pessoa a receber a Bíblia como autoridade final. Certamente vocês já ouviram aqui na recepção de membros a gente perguntar para os membros: você crê que a Escritura do Antigo do Testamento, do Novo Testamento, é a palavra de Deus, autoritativa, nossa única regra de fé e prática? É assim que você vê a Escritura? É assim que você recebe a Escritura? Ela diz sim. Então, isso é uma evidência de que essa pessoa tem fé salvadora, porque é a fé salvadora que faz a pessoa receber a Bíblia dessa maneira, como palavra autoritativa de Deus. Para aquele que tem fé salvadora, está escrito: cessa toda contenda, não é? Então, por essa fé, isto é, por essa fé salvadora, o cristão crê ser verdade tudo quanto na Escritura é revelado. Por essa fé, o cristão recebe a Bíblia como autoridade na sua vida. Então, para aquele que tem fé salvadora, a Bíblia tem autoridade divina sobre ele. A Bíblia diz e Deus diz é a mesma coisa para quem tem fé salvadora. Não é? Então, a Bíblia é a autoridade final para quem tem fé salvadora. Segundo os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé, e nós concordamos com eles. Olhem Hebreus 11, verso 3. Alguém que tenha achado a passagem, Hebreus 11, verso 3, leia para nós. Note bem, Ildeir. Como é que você sabe que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra? Por que você acredita que a origem do universo é esta? Que Deus trouxe à existência aquilo que não existia, Deus trouxe à existência por meio da sua palavra. Como é que você sabe disso? Diz aí, nós sabemos disso pela fé na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, eu creio que foi assim que tudo começou. Embora eu não possa provar, embora eu não estivesse lá, não é? Eu não posso provar que foi assim. Ué, mas por que você acredita que foi assim? Porque Deus diz na sua palavra que foi assim. E isso é suficiente para mim. Entendeu? Então, a primeira coisa que a fé salvadora faz com alguém é levá-lo a receber a Bíblia como autoridade. Entende? Então, a Bíblia é autoridade para aqueles que têm fé salvadora. Oi. É. E a pessoa diz, mas e o DI? Papel aceita tudo, cara. Como é que você... Mas é que, para você, esse livro tem autoridade do próprio Deus. De fato, não é um livro. É o Deus que criou o universo que está falando neste livro. Entendeu? Então, o que é isso? Isso é fé salvadora. Alguém que trata a Bíblia desse jeito
está dando a evidência de que ele tem a fé salvadora. Nós vamos chegar aqui para frente, à frente, e nós vamos ver que essa fé não tem apenas uma dimensão cognitiva, não é? Não é apenas saber conceitos, mas ela envolve também os nossos afetos e a nossa volição, a nossa vontade. Nós vamos chegar lá. Então, isso é possível mesmo. É possível alguém a ter apenas uma fé no sentido de admitir racionalmente certas coisas, sem que estas coisas toque a sua vida, não é? Pode acontecer. Aliás, Tiago disse, né? Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem, não é? Quer dizer, saber que Deus é um só, os demônios sabem, não é? Então, existe essa possibilidade, mas essa não é a fé salvadora. A fé dos demônios não salva, não é? Como? Sim, sim. A fé salvadora me faz crer na palavra de Deus como autoritativa. Agora veja bem, a fé salvadora, note bem o que os nossos irmãos escreveram. Ó. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala na sua palavra, crê ser verdade tudo, a minha ênfase agora é tudo quanto nela é revelado. Então, uma outra característica da fé salvadora em relação à Escritura é que ela recebe como verdade tudo quanto na Escritura é revelado. Então, isso significa que a fé salvadora não trata a Escritura de maneira seletiva. A fé salvadora não se aproxima da Escritura como alguém que se aproxima de um richô de self-service. Não é? Já viu? Você vai lá no self-service, aí você pega, não, isso aqui eu quero, não, isso aqui não quero, ó, isso aqui eu quero, não, cebola não quero, isso aqui eu quero. Não é assim? Então, você é seletivo, você escolhe aquilo que você gosta. A fé salvadora recebe como palavra de Deus tudo, tudo que a Bíblia diz. Ela não é seletiva. Pode até ser que eu não entenda muito bem certas coisas que a Bíblia diz. A Bíblia pode dizer certas coisas que me parecem indigestas. Eu posso até dizer, Senhor, eu ainda não consegui entender claramente isso aqui, mas é a tua palavra, não é? O problema talvez esteja em mim, na minha capacidade de compreensão, talvez a minha dificuldade de aceitar isso. Então, isso acontece muito, por exemplo, com a soberania de Deus na salvação das pessoas, não é? Muito crente sincero tem dificuldade, não é? Com isso. Eu não esqueço, uma vez nós estávamos conversando assim num grupinho, grupinho assim da família, aquela conversa, muito tempo de férias, não meu núcleo familiar, né? Nós estávamos assim com algumas irmãs biológicas e tal, e a gente veio um assunto desses difíceis assim, não é?
a boca fala do que o coração está cheio, né? A pessoa acabou sendo traída, mas revelou o coração, né? Não, mas é isso que Paulo está dizendo aqui e tal. Mas eu não concordo com Paulo. Quer dizer, eu tenho uma dificuldade de aceitar o que Paulo está dizendo. Mas é isso. Então, a fé salvadora, ela não é seletiva. Ela aceita tudo quanto a Escritura diz, ok? Agora veja bem, a fé salvadora também age de conformidade com aquilo que cada passagem contém, em particular, prestando obediência aos mandamentos. Então esse é o ponto, Jurandir. A fé salvadora, ela é uma experiência que tem uma tríplice natureza. Ela tem uma natureza cognitiva, ela tem uma natureza afetiva e ela tem uma natureza volitiva. A fé é uma experiência humana, não é? É um dom de Deus, mas quem crê é você. Como é que você crê? Como é que é a fé salvadora? Você crê com todo o seu ser. Você crê com o seu intelecto, você crê com os seus afetos e você crê com a sua vontade. Então, a experiência de fé que não envolve o ser todo seu é no mínimo, uma experiência defeituosa, não é? Não adianta saber os conceitos, ter todas as informações, não é? Mas se isso não toca a sua vida e não move você à obediência, esta fé é uma fé, no mínimo, defeituosa, frágil, fraca e, no máximo, falsa, fake, não é? E é exatamente isso que diz aí a Bíblia. Olha Gálatas 5:6. Olha só. A fé salvadora é aquela fé que atua, é uma fé atuante pelo amor. É uma fé que me leva à, à, à prática, à concretude da vida, não é? É uma fé atuante, é uma fé que atua pelo amor. Tiago 2,17. Não é isso que Tiago está dizendo? Se a sua fé não atua pelo amor, fé sem obras, ela não é uma fé verdadeira. O que eu disse, eu não quero julgar a fé da pessoa, eu digo, é no mínimo defeituosa, fraca, ou então falsa. Pois não, Jurandir? Uhum. Envolve todo o ser, não é? A minha cognição, eu creio como?
eu creio com a minha cognição, eu creio com os meus afetos, isso é, eu admito ser verdade aquelas coisas nas quais eu creio, e eu passo a agir de acordo com aquelas informações. Então, veja bem, eu tenho as informações, Jesus é Deus, ele veio para salvar o pecador, ele morreu na cruz por mim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu preciso ouvir essas coisas e ter essas informações. Mas isso não é suficiente. Eu preciso admitir a veracidade dessas coisas. Os meus afetos estão envolvidos. Não, eu não apenas creio que ele nasceu de uma virgem, e eu creio, quer dizer, eu sei que ele nasceu de uma virgem, e eu admito que isso de fato aconteceu. Mas não apenas a minha cognição, os meus afetos, mas a minha vontade está também envolvida nesse ato de crer. Ou seja, eu tenho as informações, eu admito ser verdade, e isso configura, determina o meu jeito de viver no mundo. Eu vivo de acordo com essas coisas. Percebe? Então, todo o meu ser está envolvido. É mais ou menos, há uma ilustração antiga que os pregadores antigos contavam para ilustrar isso, não é? É aquela ilustração de um equilibrista que lá nas cataratas do Niágara, não é? O cara fazendo lá uma exibição de andar sobre um cabo de aço, não é? Então ele equilibrando e tal, com aquele bastão assim, e ele atravessou o local lá. E a multidão aplaudiu, ovacionou o equilibrista. Que feito maravilhoso. E aí ele, na volta, pegou um carrinho de mão para dar equilíbrio, encheu de pedras e veio equilibrando com um carrinho de mão assim sobre o cabo de aço, atravessou, e aí a multidão aplaudiu novamente, e no meio da multidão tinha lá um sujeito que furou o cordão de isolamento. Ele ficou tão maravilhado com o feito do equilibrista que foi lá e abraçou o sujeito e falou: você é o maior equilibrista do mundo, eu não tenho dúvida, você é muito capaz e tal. E o sujeito diz: você crê mesmo que eu sou o maior equilibrista do mundo? Ele diz: sim, eu creio. Falou: então eu vou lhe fazer uma proposta, vou voltar com o carrinho, tirar as pedras, você entra no carrinho e nós vamos atravessar juntos. Ele falou: bom, eu creio que você é o melhor equilibrista, mas entrar no carrinho não entro, não. Então tem muita gente que crê desse jeito, né? Crê, mas não entra no carrinho, né? Então não é uma fé assim muito confiável, né? Quer dizer, é uma maneira de ver que é possível você não estar envolvido de corpo e alma naquilo que crê, não é? Creio, pero no mucho, né? Então, acontece. Ok? Mas é só para lembrar que a experiência da fé salvadora envolve todo o nosso ser. Intelecto, os afetos e a vontade, não é? Ok, então vamos para frente. Notem aí que a fé salvadora, ela leva a pessoa a tremer diante das ameaças e abraçar as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Muito importante isso aqui, não é? Normalmente nós temos a tendência de associar a fé somente às promessas do Senhor. É claro, a fé salvadora, ela está associada sim às
promessas do Senhor, não é? Aquele que tem a fé salvadora, ele está firme nas promessas, não é assim que a gente canta? Firme nas promessas. O Senhor prometeu, e portanto eu creio nas promessas dele. Ele prometeu que em Cristo me perdoaria, ele prometeu me ressuscitar quando Cristo voltar, ele prometeu criar novos céus e nova terra. Então, nós temos a tendência de associar a fé às promessas do Senhor. Olha Hebreus 11, 13. Vejam bem, todos estes aí são esses heróis da fé que nesse capítulo de Hebreus são elencados, né? Homens que creram, esperaram o cumprimento da promessa e, e morreram sem ver o cumprimento delas, não é? Então, fé tem a ver com a espera do cumprimento das promessas. Mas é muito interessante que a nossa confissão de fé associa também a fé às ameaças do Senhor, não é? É interessante, a gente gosta, por exemplo, de falar Deus é fiel. Só quando a gente fala que Deus é fiel, a gente só está pensando nas promessas, ele cumpre as promessas. Mas Deus é fiel, ele cumpre também as suas ameaças. Percebe? Então, duvidar das promessas de Deus é falta de fé, é incredulidade. Mas duvidar das ameaças dele também é incredulidade, não é? Então a fé salvadora nos faz esperar nas promessas de Deus, mas nos faz também tremer diante das ameaças dele. Então, esse é um aspecto que às vezes nos escapa, não é? E é bom que os nossos irmãos da confissão de fé, o que escreveram a confissão de fé, nos faz lembrados disso, que a fé salvadora nos faz esperar nas promessas, né? Abraçar as promessas, mas a fé salvadora nos faz também tremer diante das ameaças, porque Deus cumpre não apenas as promessas, mas ele cumpre também as ameaças, não é? É verdade. Veja lá, Isaías 66, 2. Que treme da minha palavra, não é? Então, é muito bom que os nossos irmãos tenham salientado esse aspecto da experiência da fé salvadora. Ela está relacionada tanto com as promessas quanto com as ameaças do Senhor. Porém, até agora nós vamos ver tudo que a fé salvadora faz, né? O que a fé salvadora faz? Faz você crer na Bíblia, faz você receber a Bíblia não de maneira seletiva, mas tudo que está lá, faz você tremer diante das ameaças, faz você abraçar as promessas. A fé salvadora faz isso. Porém, olha, tem um porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Em outras palavras, a coisa mais importante que a fé salvadora faz é levar você a confiar somente em Cristo para a salvação. Essa é a fé salvadora, não é? A coisa mais importante que faz é você
depositar a sua esperança, a sua confiança para a salvação somente em Cristo e no que ele fez. Não é salvador aquela fé que é depositada em outro Salvador, até porque outro Salvador não há. Você não pode confiar no seu próprio braço, você não deve confiar na sua própria justiça, na sua própria força. Essa fé vai levar você para o buraco. A fé salvadora é aquela que descansa e confia somente em Jesus Cristo para a salvação, não é? Atos 16, 31, lembra lá? Acho que essa passagem são palavras que foram ditas ao carcereiro de Filipos, se não me engano. Lembra esse episódio lá em Filipos, não é? Que teve aquele terremoto lá e o carcereiro ficou apavorado, porque ele era responsável por guardar os prisioneiros e de repente ele se viu em maus lençóis, porque as cadeias se abriram e ele imaginou que os prisioneiros tinham fugido. E ele então achou melhor morrer, estava para dar fim à própria vida. E Paulo e Silas, que lá estavam, é, o confrontou e ele então, pela graça de Deus, ah, teve a fé salvadora brotando em seu coração. E esta é a evidência, né? Como ser salvo, o que, que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o que a fé salvadora que o Espírito Santo gera no coração da pessoa, ordinariamente pela Bíblia, o que ela faz na vida da pessoa? Leva a pessoa a confiar na Bíblia como palavra de Deus, leva a pessoa a não tratar a Bíblia de maneira seletiva, leva a pessoa a abraçar as promessas de Deus, leva a pessoa a tremer diante das ameaças do Senhor e, principalmente, acima de tudo, leva a pessoa a depender só de Jesus para a salvação. Esta é a fé salvadora. Se a pessoa acha que precisa de Jesus e mais alguma coisa para ser salvo, não é? A sua fé é, no mínimo, uma fé doentia ou uma fé falsa, não é? Jesus e os santos, Jesus e Maria, Jesus e. Não é? Então, a fé que salva é aquela que confia somente em Jesus para a salvação. Ok? Agora, o terceiro parágrafo. Esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte? Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé. Nesse terceiro parágrafo, a confissão de fé está mostrando que a Bíblia ensina que a sua fé, a fé salvadora, ela pode ter diferentes graus. Pode ser uma fé mais forte, uma fé mais fraca. Será que a Bíblia ensina isso? Irmãos, a Bíblia reconhece diferentes graus de fé. Vejam bem, dê uma olhada em Mateus 6,30. O nosso tempo está esgotando, não vamos ler todos os textos não, mas Mateus 6,30 é suficiente.
Jesus está admitindo aí pessoas de pequena fé, não é? Então, a Escritura reconhece diferentes graus de fé. E esse grau de fé não significa apenas, não é uma variação apenas de pessoa para pessoa, mas também na experiência da mesma pessoa. Por uma série de razões, a sua fé pode passar por momentos assim de dificuldade, não é? Pressões, ensino errado, teologia ruim, pecado. Você pode passar por momentos de esfriamento, de desânimo. A fé pode enfraquecer. A Escritura ensina isso claramente, não é? Olha Lucas 22, 32. Alguém leia? Olha Jesus dizendo, Ildei, que orou por Pedro para que a fé de Pedro não desfalecesse. Então essa é uma oração muito pertinente. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, fortaleça a minha fé. A fé salvadora verdadeira pode ser assaltada muitas vezes por dúvidas. Às vezes por causa de um ensino ruim, às vezes por causa do pecado. Por exemplo, não é possível, será que Deus me ama mesmo? Parece que eu fui longe demais. Acho que eu sou um caso perdido. Quem nunca sentiu, às vezes, até vergonha, falar, Senhor, outra vez estou aqui pedindo perdão. Eu prometi a mim mesmo, Senhor. Percebe? Que eu não faria isso mais. Por uma série de razões, você pode ter a sua fé assaltada por dúvidas, não é? Então, a Bíblia admite estas variações, mas a verdadeira fé, a fé salvadora, não é? Como diz ali, sempre alcança a vitória. Essa chama que o Espírito Santo acendeu no coração do crente pode passar por esses momentos assim, mas ela nunca será apagada, não é? Pode às vezes ficar fumegando, como diz lá Jesus, não é, que o Messias, quando viesse, não ia esmagar a cana que já está quebrada e nem apagar a que fumega, né? Ou seja, aquele paviozinho que está quase apagando, o Senhor sopra para acender de novo, não é? Então, mas a fé salvadora pode passar por essas variações. Esse é o entendimento, não é, da nossa confissão de fé. Diferentes graus, pode acontecer. Mas a fé salvadora nunca será apagada do coração, porque o Senhor mantém acesa, não é? A despeito desses altos e baixos que a gente pode passar por uma série de razões. Às vezes você passa por frustração, tem gente que passa por frustração na igreja, decepção, não é? Com a igreja, com a liderança da igreja, e pode até passar tempos assim, parece que a fé acabou, apagou. Mas no tempo de Deus, ela será reacendida, não é? Tem isso, reacendido? Tá certo? Tá. Então será reacendida, não é? Entendeu? Isso pode acontecer mesmo com uma fé verdadeira. Pode passar por momentos assim de esfriamento. Ok? Então, esse é o terceiro parágrafo.
e a gente termina aqui.